Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série D30 aqui no DevPleno. Eu sou o Túlio Faria e no vídeo de hoje a gente vai continuar nossa série aqui criando um SaaS, tá? Então 30 minutos por dia a gente está estudando algum tópico em computação ou criando algum projeto e nessa série específica no D30, todos os dias aí ao vivo, todos os dias de semana ao vivo, das 6h30 às 7 da manhã, a gente está programando juntos, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre formulários, tá? Então você vai ver como que a gente pode utilizar formulários dentro do Next ou em React, utilizando o React Hook Form. A gente já fez validação do formulário também e também trouxemos aqui uma forma de formatar esse formulário utilizando o Tailwind Kit, tá? Então, que é bastante legal porque ele fica com uma cara bem profissional. Então, sem mais delongas, vamos lá para a aula que está bastante legal. Seguinte, a gente tem aqui o nosso projeto rodando, então a gente já fez aqui o menuzinho, a gente já está fazendo ele sendo marcado. Provavelmente isso aqui vai dar um probleminha, depois a gente vai ter que checar melhor aqui a questão desses links, porque vai mudar o link, então não vai bater exatamente o nome aqui dos itens, né? Então a gente vai precisar fazer um ajuste. Porém, já estamos aqui na hora de fazer uns formulários e mostrar um pouquinho como que a gente pode pensar aqui sobre a interface. Bom, uma coisa que seria legal a gente fazer, aqui dentro de links, a gente já pensar num formulário para a gente poder criar um link novo, né? Então, a gente vai experimentar aqui um pouquinho a interface de como que a gente pode criar um link novo. Aqui a gente não criou nada ainda, ó. Vamos pensar aqui como que a gente está gerindo os links, ó. A gente só fez um criar link e criar grupo. A gente só tem duas opções aqui em cima, né, no planejamento que a gente fez. Então o que seria legal? Seria bacana a gente ter um gerenciador de link, que é esse item aqui em cima, e esses dois botões de ação. Então agora a gente vai começar a pensar sobre eles aqui. Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso projeto. E aqui, aliás, antes de a gente ir para o componente, dentro de app, vamos pegar o app index aqui, ó. O que eu estou querendo fazer para a gente aproveitar esse layout? A gente tem um H1 e um H2 aqui, e vamos só olhar como que ele ficou, ó. Então a gente tem esse H1 e a gente tem esse H2 aqui. Ele é bem legal, ó. Ele está com uma fonte interessante para a gente utilizar nos dois casos aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode converter esses dois itens em um componente. Então fica um pouco mais fácil da gente reutilizar. E aí a gente resolve a questão que todo mundo reclama do Tailwind, dessa questão do class name ficar verboso, né, que ele fica muito longo. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte: componentes, new file, heading. Eu vou fazer o heading 1 desse jeito aqui mesmo, tá? Então, que eu quero um H1. Então, olha lá, o que a gente vai fazer? Const heading 1. Então, qual que é a ideia? Simplesmente retornar aqui o nosso H1. E aí eu vou retornar children. E aí o que que acontece? Children. E aqui a gente vai fazer interface, props. E eu preciso importar React para poder fazer isso. Então, qual que é a ideia? Que meu children seja um React.React node aqui. E agora eu vou tipar o meu componente e export default heading 1. Beleza. Então, olha só. Fiz aqui o meu heading 1. Vou salvar ele e vou criar um outro componente aqui. Heading 2. E antes que vocês olhem, mas por que você não cria já um componente que resolve todos os headings e etc? Uma coisa que eu gosto bastante de fazer, e é difícil, tá? Exige um pouco de maturidade para entender isso. Eu gosto de repetir um pouco de código antes de tentar criar uma abstração só para heading, por exemplo, tá? Então,
É importante a gente fazer isso para a gente entender como que o projeto vai se comportar, tá? Então, isso é bastante importante, tá? Então, beleza, ó. Criei aqui o heading 1 e o heading 2, e agora a gente vai trocar esse H1 por heading 1. Ó. Então, heading 1. Na verdade, aqui no app home, seja bem-vindo. E aqui o heading 2. Gerenciador de links. Depois a gente procura uma frase melhor. Mas olha só, a gente já tem aqui um seja bem-vindo e gerenciador de links. Então o que a gente pode fazer? Quando a gente clicar em links aqui, a gente já consegue usar tanto o heading 1 quanto o heading 2. Então, ao invés de manter os links assim, agora a gente pode fazer um return. Deixa eu ver se eu não errei nada. Não. Então, olha só, agora heading 1 e heading 2 aqui. Então, agora a gente vai trocar de verdade, ó. Gerenciador de links. Então, olha lá que legal. Então, agora a gente já tem nosso gerenciador de links aqui. O que falta para a gente? Os dois botões de ação. Deixa eu só ver uma coisa. Isso. Então, para fazer o botão de ação, o que a gente pode fazer? Eu posso voltar aqui no Tailwind Kit e procurar um botão. Então, vamos ver se a gente tem botões aqui, ó, elementos. Buttons. Então, olha só, esse roxinho é bem legal, ó. Tem esse azul com animação, vermelho. Inclusive esse daqui também é bem bacana, ó, porque a gente pode utilizar ele na lateral para fazer os itens de ação, né? Então a gente pode... Vamos fazer isso daqui, ó. Então o que eu vou fazer? Ó, vou copiar. Lembra que a gente precisa converter o HTML para JSX. Então por isso que eu uso esse HTML to JSX aqui. Deixa eu só ver aqui, cadê? Beleza. Então, a gente tem um div flex, vamos trazer esses botões para cá. Vamos ver como que ficou. Então, olha lá que legal. A gente tem os 3 itens aqui, não está dando para ver muito na tela. Por algum motivo, está um pouquinho diferente aqui a cor na hora de eu compartilhar a tela. Porém, existe aqui, tá? Tem um fundo aqui. Bom, o que a gente pode fazer? A ideia seria mais interessante a gente colocar os botões aqui na frente, ó. Então vamos só olhar aqui uma coisa. Ó, a gente tem o criar link e o criar grupo. Então vamos lá. Criar link. Criar grupo. E eu vou tirar esse cara daqui. Então, olha só, ficou legal, porém a gente ainda pode colocar ele aqui na frente, né? Não necessariamente a gente precisa deixar ele embaixo. Se eu quiser colocar 2 colunas, o que eu posso fazer? Se eu voltar aqui no Tailwind, cadê o nosso Tailwind? Eu posso colocar aqui, eu posso usar tanto Flex para fazer isso. Então, se eu quiser olhar aqui no Flex, ou ainda eu posso olhar o Grid. Então, se eu olhar aqui o Grid Template, eu consigo ver que eu tenho calls 2. Então, eu consigo deixar 2 colunas, ó. Cadê? Vamos procurar aqui alguns exemplos. Não tem mais o preview aqui. Então, olha só, o que a gente pode fazer? Se a gente pensar aqui um pouquinho, ó, a gente tem os botões que estão com Flex Item aqui já para gerenciar eles, esse conjuntinho de botões. Eu posso criar uma div aqui e fechar aqui embaixo dos botões. Qual que vai ser a ideia aqui? Class name,
grid, esqueci o nome do seletor, grid calls 2. Vamos ver como é que ficou. Bom, o que eu fiz de errado aqui? Na verdade, esse item ele tem que ficar junto, né? Então eu tenho que agrupar tanto o heading 1 quanto o heading 2. Agora sim, ó. Então, gerenciador de links, e agora a gente tem os dois links aqui do lado. Tem um outro detalhe que é importante, que é o seguinte. Se a gente diminuir a tela, então vamos diminuir aqui um pouquinho a tela. Olha só o que acontece. A tela ela dá uma leve apertada em tudo e os botões não caíram. Então, um ponto que é bastante importante. O Tailwind ele é mobile first, né? Então, qual que é a ideia do mobile first, tá? Mobile first é só a ordem que você usa para os seletores. Então, você pensa primeiro o mobile para depois criar os media queries para os próximos tamanhos, tá? Então, a sua menor tela vai ser o celular e aí a partir dali você cria os outros breaking points. Então, qual que é a ideia? Ó? Eu vou fazer o seguinte. No celular, eu quero que ele use uma coluna só. Porém, a partir do tamanho de tela médio, eu quero que ele use duas colunas. Então, o que isso significa? Olha só que interessante. Ó. Agora, é que não dá para ver tanto, deixa eu colocar 100% aqui. Olha só que legal. Então, ele percebe pelo Media Query, pelo tamanho máximo da sua tela, que ele tem que colocar uma coluna só. Se eu aumento, vamos colocar responsivo aqui para a gente ir aumentando. Ó. À medida que eu aumento, ó, o menu já sumiu porque estava no template, e eu continuo diminuindo. Ó, reparem que os botões já foram para baixo. Ó, tá? Então, essa é a ideia do responsivo. A ideia do responsivo é que você defina como a tela vai ser menor primeiro, para depois ela maior. Tá? Na verdade, essa é a ideia do mobile first. Tá? O responsivo é esse fato aqui, ó, da tela responder a diferentes tamanhos. Então olha só que legal, tá bem bacana aqui o responsivo. A gente continua enxergando super bem aqui, ó. Então tá legal pra gente continuar. Beleza. Então qual que é a ideia aqui agora? Quando eu clicar em criar link ou criar grupo, a gente pode fazer uma coisa. A gente pode já mostrar diretamente o formulário embaixo e criar esses dados a partir desse formulário de baixo. Então, se a gente pensar aqui, lá no Tailwind Kit, a gente pode procurar por formulários aqui. Ó. Então, Forms. E a gente tem alguns inputs, a gente tem alguns layouts que são legais. Ó. Então, Subscribe. Como que a gente faz para criar uma conta. Vamos ver aqui. Ó, criar conta. Vamos pegar um formulário. Ó, o formulário mais legal até agora é esse formulário aqui, ó, que a gente tem um do lado do outro. Deixa eu só ver como é que é o outro formulário aqui, ó. Só os inputs. Então, só o input. Ó, o input com erro. O input de senha. Desabilitado. Para algum link. Isso aqui é legal, ó. Então a gente pode, inclusive, pensar sobre isso. Ó, a questão de preço, text area e time picker. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai usar primeiro o com layout e depois a gente traz, se a gente precisar de um input específico, a gente pega de lá. Então, assim, o que é legal é a gente pegar uma dessas regiões aqui para a gente conseguir criar o nosso link. Então, para cada link, vamos só lembrar aqui uma coisa, ó. O que a gente vai armazenar, né? A gente fez aqui o planejamento dos dados. Então, para cada link, a gente tem o name, public name, destination, um slug, e se a gente quer mostrar publicamente ou não.
Então a gente tem que reproduzir isso no formulário. Então vamos lá, vamos copiar esse formulário aqui. Vou trazer aqui de novo para o HTML to JSX. Então vou pegar aqui o meu form, que está aqui, e vou até lá embaixo para copiar o restante dele. Vou copiar e vou trazer aqui logo abaixo dos meus botões. Deixa eu só checar onde estava. Vamos ver como que vai ficar. Então, olha só. Até que ficou legal. Ó, né? Então, se a gente quiser criar, a gente precisa ajustar, obviamente, né? Mas não ficou ruim, não. Ó. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar esse profile aqui de cima. Então, vamos ver como que ele está aqui. A gente está aqui, ó. Então, olha lá, a gente tem esse A com essa imagem que eu vou tirar. Ó, ele está como Charlie, a gente consegue fazer uma outra coisa aqui. A gente pode inclusive usar o heading to, né? Criar link. Ó, ficou até que bacaninha. O que mais que a gente pode fazer? Se a gente for pensar nos dados ali, a gente tem uma possibilidade que é o seguinte, ó. Eu tenho o name e o public name. Então, uma coisa que ficou interessante aqui, se a gente reparar, ele tem grupos de informação. Então, ó, ele tem um account, então, que a gente pode usar como identificação. Obviamente, a gente pode usar outros nomes depois. A gente tem um input, que é onde a gente vai colocar o nome aqui. Ó, nome do link. Vamos ver como que ele colocou aqui embaixo quando a gente tem mais de um input. Ó, quando tem mais de um input, tem só um div vazio com o relative dentro. Então, o que ele fez aqui? Div vazio com esse relative dentro. Deixa eu ver se é isso mesmo. Na verdade, para os dois links, né? Então, provavelmente esse div aqui está demais, né? Depois a gente pode tirar. Ó, ficou quase legal. Vamos só olhar aqui os dados de novo. Public name. Nome público. Nome interno. O que mais que a gente pode fazer? Provavelmente está faltando alguma coisa. Vamos ver aqui. O que a gente tem aqui? Space Y5. Provavelmente faltou aqui, ó. Space Y5. Agora sim, ó. Então a gente tem a identificação do link, nome interno, nome public com acento e sem o nome público. O que mais que a gente pode colocar? Então a gente já tem esses dois itens. A gente tem o destino em si. Então vamos pensar aqui. Destino. Aqui no destino depois a gente pode colocar, e aqui vai ser só para a gente pensar, né, porque é um nice to have, se vai ser um link interno para a app. Mas a gente pode pôr to be defined aqui. Porque olha só, faz bastante sentido. A gente está identificando o link com o nome interno e nome público. Depois a gente coloca o destino e de alguma maneira a gente tem que marcar se a gente quer que esse domínio de destino ele vire um item interno. O que isso quer dizer? Quando a gente
está criando esse tipo de link, né? Se a gente quer criar um link para o Instagram, por exemplo, a gente precisa redirecionar de uma maneira um pouquinho diferente. Caso contrário, ele abre tipo um navegador dentro do Instagram. Então a gente precisa tratar isso aqui um pouco melhor. Beleza. Vamos voltar aqui. Aliás, o que falta, vamos só olhar aqui no nosso banquinho. Ó, slug. O slug, ele faz parte um pouco da identificação. Então, a gente tem aqui o nome público. A gente pode fazer aqui um identificador, que é o nosso slug, né? Então vamos ver aqui. Ó. Então, ó, identificação, nome interno, nome público, o slug que a gente quer, destino, se a gente vai criar o destino para um link interno, legal. Beleza, aqui a gente já conseguiu fazer bastante coisa. A gente pode tirar o resto do formulário, né? Então essa parte de senha a gente não precisa manter. Essa linha horizontal também não. Legal. A gente já consegue criar o nosso link aqui. Vai ser legal a gente dar um espacinho aqui em cima. Então vamos pegar aqui o formulário e deixar um espaço em cima. MT4. Ó, já deu um espacinho. Então olha só, já dá para a gente começar a integrar aqui agora o React Hook Form. Vamos abrir aqui React Hook Form. Então olha só, esse aqui é o site do React Hook Form. Então só para a gente não ter que fazer essa manipulação do formulário na mão, né, pensar nele de forma controlada ou não controlada, a gente vai utilizar aqui o React Hook Form. Então olha só, vamos ver aqui o Get Started. Então o que é legal? No Get Started, você já consegue ver como que a gestão de formulário funciona. Então, o grande tchan aqui é que a gente tem um hook para gerenciar o nosso formulário. E por meio desse hook a gente desconstrói, né? Então a gente extrai aqui alguns métodos, algumas funções que são importantes, como o register, handle submit, watch e assim por diante. Então, a partir do hook, a gente extrai essas informações. Então, olha só que legal. Vamos pegar aqui, ó, a gente já tem inclusive a versão TypeScript aqui em cima, ó, que é bem legal. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar instalando. Ó. Então, npm install React Hook Form, é isso aqui que a gente vai fazer. Vamos puxar o nosso terminal de volta aqui. Então, vou instalar npm install React Hook Form. Beleza, vamos voltar a rodar nosso servidor. Vou encolher aqui o terminal de novo. Então agora a gente vai começar a importar ele aqui dentro. Então vamos olhar aqui na documentação como que a gente faz. A gente tem o use form aqui. Beleza, vamos... Então const register igual a use form. Deixa eu ver se ele não está. Ele não conseguiu nenhuma sugestão, então tudo bem. Use form from React Hook Form. Então olha só, a gente tem um register aqui. Vamos olhar aqui na documentação como que a gente continua a integração. Tem um register, use form, passo o inputs, que é o meu props, já que a gente vai fazer isso. Tem o meu formulário e tem um handle submit. Faltou. Então aqui, ó, handle submit. Então, ó, lá no meu formulário, vamos ver aqui, ó, on submit, handle submit, on submit, beleza. Então, quando eu submeter meu formulário, eu vou falar para ele gerenciar para mim. Opa. E aí,
tem uma outra coisa que a gente precisa fazer, que é criar uma função que vai mandar esses dados. Então, só para a gente saber aqui, console.log, inputs, tá certo? Tá. Beleza, então é o seguinte, vamos lá, handle submit, tem hora que esse hover atrapalha um pouco. Ó, passei aqui meu submit, beleza, já tenho para onde enviar esses dados. Preciso continuar porque eu preciso registrar o input. Então, olha só, para cada input eu preciso fazer um register. Então, vamos lá, cadê o meu input? Ó, meu input está aqui. Deixa eu tirar esse ID daqui. Então, como que eu faço? Eu vou usar o register aqui, vou desconstruir ele aqui dentro e eu passo o nome do field. Então, name, por exemplo. A gente tem aqui embaixo, deixa eu tirar esse ID também. A gente tem aqui o name public, ou public name. A gente tem aqui o identificador, que é o slug. O que mais que a gente tem? O destino. Então aqui, destination. Vou tirar o ID também. E aqui a gente tem o app link, que depois a gente vai pensar como fazer. Beleza. Então, ó, registrei todo mundo, beleza. O que mais que eu preciso fazer? Preciso criar o tipo, ó. Ele está reclamando aqui que eu não tipei. Então, olha só, vamos criar aqui o tipo e vamos tipar, inclusive, o useForms. Interface, new link, ou new link form. Então, o que a gente tem aqui? Name, string, public name, string. A gente tem destination, string, app link, string. E tá faltando alguma coisa que eu esqueci agora. Slug, string. Bom, já que a gente completa, porque eu esqueci já o resto. Então, aqui a gente vai falar new link form. Então, tipei aqui. Vou tipar meu input. New link form. Então, olha só, legal. Agora eu já consigo ter meus tipos aqui para o formulário. Provavelmente alguém vai acender aqui como erro. Deixa eu ver. Name, slug, destination, app link. Não, tá certo. Coloquei todo mundo. Então, olha só. A gente já tem aqui o nosso formulário tipado. Então, a gente está ajudando aqui o React Hook Form para ele saber como que vai ser o formato aqui do nosso formulário. Isso é bastante importante. Então, passando aqui um tipo para ele, ele consegue ajudar a gente nisso. Outra coisa que a gente consegue fazer é o seguinte. Vamos ver aqui se eu conseguir... Ó, dei um Enter. More Tools, Developer Tools. Deixa eu fazer ele manter aqui. Aliás, outra coisa que a gente tem que fazer, né? A gente está com o submit aqui. Falta a gente... Deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa. Ó, handle submit, on submit. Input type submit, beleza. Required. Tá certo. Inclusive, ó, a gente tem um tipo aqui, submit handler, ó. A gente pode inclusive usar, se a gente quiser. Ou ainda, ó, uma coisa que é legal... ele não pegou, ó. Vamos colocar o tipo dele aqui, ó. Submit handler. Ó, já está aqui. Submit handler
como que a gente tipa? Inputs. Na verdade, a gente não faz aqui, né? A gente pode fazer ali. New link form. Não necessariamente eu preciso aqui, eu acho que ele já vai entender. Ó. É isso aí. Então, baseado na tipagem aqui, ele já entende que esse input tem esse formato. Beleza? Então, olha só que legal. Ele já colocou para mim aqui, ó, um objeto com tudo que eu tenho dentro. Ó. Então, se eu der um Enter, reparem que a gente já tem um objeto inteirinho formado já para a gente conseguir pegar esses dados e mandar para a API. O pessoal está perguntando no Instagram aonde está o site. Está no link da bio, tá? Você pode clicar no link da bio que você consegue acessar o link do YouTube. Pessoal, então olha só, a gente tem esses dados, o que a gente precisa fazer mais, tá? A gente precisa começar a validar esses dados também. Então, se a gente voltar aqui no React Hook Forms, a gente consegue procurar aqui, vamos procurar Schema Validation. Então, olha só que legal. Eu posso usar o IUP, que é o que geralmente eu uso mesmo. Então, vou copiar aqui o npm install com o IUP. Vamos puxar aqui um pouquinho. Vou instalar ele aqui. Beleza, instalou. Posso voltar a executar o meu código. E vamos ver aqui como é que a gente faz. Então, a primeira coisa que é legal. Como que funciona o IUP, né? A gente precisa criar um esquema. O que o esquema faz? Ele vai definir o jeitão, né, da validação ou o jeitão do meu formulário. Então, ó, dos dados do meu formulário, aliás. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui um link esquema. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu tenho name, public name. Então, todos os campos meus aqui, slug, yup.string, destination, yup.string, o que mais? AppLink. Beleza. Aqui está errado, aqui é string. E uma coisa que é legal, ó, a gente tem esse ponto required, que é só para a gente falar que esse campo ele é obrigatório, né? Na verdade, todos aqui são. Depois a gente pode pensar a consequência disso. Mas olha só, aqui eu defini que eu quero esse objeto, que eu quero todo mundo obrigatório também. Então, além dos campos serem obrigatórios, o item aqui do meu formulário inteiro ele é obrigatório. Legal. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Use form, resolver e yup resolver. Então, deixa eu importar aqui o yup resolver. A gente já tinha importado o yup para definir o esquema. Agora a gente pode definir o yup resolver. E dentro do form, a gente passa como opção para ele resolver, yup resolver e link esquema. Deixa eu ver se eu não errei nada. Ó, então passei aqui o esquema, beleza. Tá. Preciso aqui também do form state errors. Então, preciso desconstruir aqui o form state errors. E o que a gente vai fazer? Por enquanto, ó, depois da manhã a gente continua adicionando mais itens aqui. Eu vou só colocar uma forma da gente escrever os erros, só para a gente saber o que está acontecendo. Então, olha só. Vamos fechar aqui. Deixa eu dar um F5.
Ó, vou dar um Enter. Ah, a gente tem um problema aqui. A gente não consegue fazer essa forma aqui de verificação porque ele entra numa estrutura circular. Deixa eu fazer uma outra coisa. Vamos pegar só pelo nome aqui direto. Ó. Então, errors.name. Eu sempre esqueço. O erro que retorna do formic, a gente não pode fazer isso. Ó. Então, vou dar um Enter aqui direto. Olha, ele está falando que é circular ainda. Então, vamos tirar o JSON Stringify. Aliás, espera aí. Vamos só ver o formato dele aqui, ó. Ponto .message. Então, vou dar um F5. Ó, vou dar um Enter seco. Então, olha só que legal. Name is a required field. Tá? Então, se eu conseguir colocar... na verdade, ele está validando todos, tá? Então, se eu tentar... se eu passar aqui, ó, ele vai sumir. Olha que legal. Então, o que a gente pode continuar fazendo? A gente vai validar esse formulário já no front-end e depois a gente valida ele no back-end também. Bom, pessoal, a gente passou até inclusive um pouquinho aqui, alguns minutos, tá? Tá ficando bastante bacana, a gente já tem a gestão do formulário aqui, né? Então, a partir de agora, a gente já consegue mandar esses dados para algum lugar para a gente começar a salvar. E a gente tem um outro detalhe aqui que a gente precisa se preparar, que é o seguinte. Para a gente conseguir salvar esses dados, a gente já tem que começar a pensar um pouquinho aqui também no multi-tenant, porque esse link vai estar vinculado no tenant. Então, a gente vai precisar começar a organizar um pouquinho a autenticação para a gente ter o tenant, para a gente conseguir salvar o link, tá? Então, é uma voltinha aí que a gente vai precisar dar para conseguir persistir esses dados. Bom, e essa foi mais uma aula aqui do D30. Se você quiser acompanhar ao vivo, todos os dias, às 6h30, das 6h30 da manhã às 7h, a gente está ao vivo programando juntos, tá? Então, para a gente manter essa consistência, 30 minutos por dia, tá? Tem os links aqui embaixo na descrição. E além disso, não esqueça que na formação Full Stack Master tem um módulo inteiro só sobre formulários, tá? A gente compara várias formas de formulário controlado, não controlado, com Formic, com React Hook Form, para você saber e entender aí qual que é o status, né, do formulário dentro do React e quando que você utiliza um ou utiliza outro. Além disso, a gente cria um projeto prático só usando formulários, sem banco de dados, sem nada, para você entender que é possível ter um projeto de valor que é simplesmente um formulário. Bom, é isso, tem um link aqui embaixo também da formação Full Stack Master. Eu te vejo no próximo. Valeu!